Hello, hello, hello. Welcome to one another episode of our show. Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast maroto, pois você não é menino bobo e quer no seu trabalho se comunicar. Eu sou o Teacher Jordan e tô aqui para conduzir você para que você consiga se comunicar de modo mais natural lá no seu ambiente profissional. Lembrando aqui que a nossa bandeira é trazer o inglês corporativo, mas não enrijecido, né? O inglês do jeito que ele acontece mesmo nas grandes corporações. E aí você vai ver que no episódio de hoje é um diálogo um pouquinho mais extenso, mas também com algumas expressões que são bem úteis. Então, são dois colegas de trabalho que estão se encontrando depois de algum tempo, né? Então, são ex-colegas de trabalho, melhor dizendo, ok? Então, se lembre que você pode nos encontrar nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, tanto as minhas redes pessoais quanto a da empresa. E também cada episódio é acompanhado por um PDF correspondente, onde todo o diálogo está ali muito bem explicado, com algumas expansões de vocabulário, gramática e tudo que a gente julgar ser pertinente, para que você consiga construir um inglês corporativo robusto e natural. So, let's get down to it. Vamos dar uma escutada no diálogo. Oh my God, there's been so much time. How have you been? Well, I cannot complain. What about you? You look great. Thanks, Steve. You've always been a gentleman. So, are you still at CNC? Not really. I changed jobs not long ago. Wow, that's great. How are you? I'm doing fine. I've seen some pictures of you and your family at the beach. Oh, right. We went to Brazil. Rio, right? Yeah, how do you know? I've been there too. Beautiful, isn't it? Totally. Although some say it's dangerous, I think it totally worth it. I'm sorry. I gotta go. I think we should catch up sometime. What do you say? Yeah, totally. Name the place and I'll be there. Ok. Como foi? How was it? Piece of cake? Fácil. Você lembra dessa expressão? Eu acredito que eu tenha ensinado em algum dos episódios anteriores do piece of cake, que é mamão com açúcar, né? Tipo, facinho. Piece of cake. Bom, como eu disse, né, anteriormente, aqui são dois ex-colegas de trabalho se encontrando depois de algum tempo. E aí, né, a moça abre já nesse sentido. Ela diz, oh my God, there's been so much time. Vamos dar uma escutada nisso aí. Oh my God, there's been so much time. O oh my God é óbvio, né? Assim, você sabe. Então, o oh my God é essa ideia de meu Deus, né? Tipo, nossa, oh my God, there's been so much time, que dá essa ideia mesmo de quanto tempo. Expandindo aqui o vocabulário, a gente poderia falar it's been ages, né? Então, tem eras, séculos. It's been ages. Aqui é there's been so much time, de novo com uma contração ali, ok? E aqui eu sempre bato nessa tecla das contrações, porque o inglês falado é contraído, tá? Eu vou lembrar vocês que se você estiver escrevendo um e-mail, se você estiver escrevendo um relatório, não use contrações. Mas se você está comunicando com as pessoas, inclusive em reuniões, qualquer nível de hierarquia, contrações em inglês é o óbvio, né? Então, there's been so much time. Quanto tempo? Vamos repetir. There's been so much time. There's been so much time. Uma perguntinha aqui para nós já é conhecida. How have you been? No nosso episódio anterior, se você não escutou, ainda dá tempo. Tá lá disponível. É como tem estado, né? How have you been? Vamos dar uma escutada agora na resposta do Steve. Well, I cannot complain. What about you? You look great. Ok, algumas expressões também ali, né? Então, well, I cannot complain. I cannot complain é literalmente eu não posso reclamar, né? Tipo, como você tá? Como tem estado? Não posso reclamar não, tá tudo certo, né? I cannot complain. Então, complain é reclamar. Como eu diria, então, reclamar em inglês? Complain. E aí ele devolve a pergunta, what about you? E você? Jordan, eu poderia só falar and you,
Sim, não tem nenhum problema com isso. What about you é um pouquinho mais... Bom, é uma alternativa diferente, por assim dizer, né? What about you? E aí ele faz um breve comentário positivo aqui, né, pra ela. You look great. Nota que esse comentário em inglês, apesar de ele estar falando com ela, você tá ótima, né? Você tá bem, né? Não tem nenhuma conotação romântica, né? É só um comentário mesmo, tipo, você parece que tá bem, tá tudo bem, né? Tá tudo jóia. E aí eu uso o verbo look, de parecer. Então, a gente geralmente associa look com olhar, e tudo bem com isso, mas num contexto mais amplo também pode ser parecer. Então, você parece que tá bem, assim, você tá bem. You look great. E aí você vai ver que ela vai agradecer e vai dizer que ele sempre foi um cavalheiro. Vamos escutar isso. Thanks, Steve. You've always been a gentleman. Sim, então ela diz, thanks, Steve. You've always been a gentleman. Ok, então essa expressão também você já deve ter escutado por aí, né? Gentleman, que dá essa ideia de um cavalheiro, né? Não é um cavaleiro, mas é um cavalheiro com LH em português, né? Então você sempre foi muito gentil, essa ideia que ela tá passando aqui. Agora note, ela diz, you've always been. You've always been, uma contração de novo. You have, you've always been, né? Você sempre foi. Você sempre foi um cavalheiro. You've always been a gentleman. Vamos escutar e repetir isso. You've always been a gentleman. You've always been a gentleman. You've always been a gentleman. Ok, aqui, nessa parte, a gente vai entender um pouquinho mais do contexto, né? Ele pergunta se ela ainda tá na empresa, né? Naquela empresa anterior, a qual eles trabalharam juntos. Vamos dar uma escutada. So, are you still at CNC? Então are you still at CNC? Are you still at CNC? Um CNC é o nome da empresa, né? Como se fosse C&C. CNC. Agora, are you still? O still dá a ideia de ainda. Então, você ainda tá na C&C? Are you still at CNC? E ela vai falar que não, né? Vamos escutar. Not really. I changed jobs not long ago. Então ela diz, not really. Not really. Então note que como ao trabalhar com esses diálogos, a gente tem alternativas que são simples, mas que trazem enorme naturalidade ao seu discurso. Ela poderia responder só no, ok. Mas nota como o not really soa diferente, né? Soa um pouco mais natural, soa um pouco mais como um nativo usaria o idioma. Tipo, na verdade não. Not really. E aí, nota que eu uso not e não no, né? Not really. I changed jobs not long ago. I changed jobs not long ago. Então aqui nós temos uma expressão change jobs, que é trocar de emprego. Então, temos o verbo mesmo, change, que geralmente está conectado com a ideia de mudar ou trocar. Change jobs é mudar de emprego. E, então, eu mudei de emprego não muito tempo atrás, né? Tá querendo dizer que ela mudou recentemente. Então, I changed jobs not long ago. Vamos escutar. I changed jobs not long ago. I changed jobs not long ago. Ok. E aí, ele vai cumprimentar ela, né? Vai dizer, não, que bacana, né? Que legal. Então ele diz, wow, that's great. Wow, that's great. E aí tome cuidado, na minha experiência de sala de aula, eu já vi alguns alunos lerem essa palavrinha que tá aí na tela, wow, como wow. Mas tem o mesmo som de A aberto, uau, que é uma interjeição de surpresa, né? É uma palavrinha que demonstra uma surpresa. Então é uau, uau. E aí ele diz, that's great. Tipo, isso é ótimo. That's great. E aí, quer entender um pouquinho mais como ela tá, né? How are you? How are you?
Vamos escutar essa parte do que ele fala, a perguntinha dele e a resposta dela. Wow, that's great. How are you? I'm doing fine. Ok? E aqui ela responde que tá tudo bem, né? I'm doing fine. Se lembra que eu posso falar it's fine, por exemplo, né? Ou somente fine. Mas aqui também, para trazer um pouquinho mais de naturalidade, ela diz I'm doing fine. Tô indo bem, né? Doing dá mesmo, originalmente, essa ideia do fazer, né? To do, fazer. Mas nesse contexto dá mais a ideia de eu tô indo bem, tá tudo indo bem, tudo caminhando dentro dos conformes, né? I'm doing fine. E aqui ela faz um comentário sobre algumas fotos, né, que ela viu dele com a família dele na praia. I've seen some pictures of you and your family at the beach. I've seen some pictures of you and your family at the beach. E a primeira parte, I've seen, você vai se lembrar que é o present perfect. Nós falamos também no episódio anterior, dei uma checada lá. Mas são construções que estão no passado, mas que têm uma conotação bem do presente, assim, né? Eu vi algumas fotos de você com sua família na praia. Aí você pode pensar, tá, eu posso usar mesmo I saw, que seria eu vi, né? O verbo see, de ver, no passado, I saw. Ok, mas uma alternativa é usar I've seen, que é I have, contraído, vira I've, e seen, que é a terceira forma do verbo see, mas que traz mais essa ideia do present perfect, né? De eu vi, mas é para manter ali a conversa continuando, né? O que ela está querendo dizer é que ela sabe que ele foi na praia, né? Ela viu lá umas fotos e tudo mais. Então vamos repetir essa parte. I've seen some pictures of you and your family at the beach. I've seen some pictures of you and your family at the beach. Então, na praia, at the beach. Vamos escutar a resposta dele. Oh, right. We went to Brazil. Reconheceu aí o local em que ele foi? Ele diz, oh, right. We went to Brazil. We went to Brazil. Ok, então nós fomos, né? Nós fomos para o Brasil. Ok. E ela confirma. Note que ela vai dizer Rio, right? Vamos escutar. Rio, right? Rio, right? Confirmando, tipo, Rio de Janeiro, né? Então esse right vai nesse mesmo sentido do né que nós temos em português, uma confirmação. Não é certo. Rio, right? E aí ele complementa, yeah, how do you know? Vamos escutar. Yeah, how do you know? Bem rapidinho conectado, né? How do you know? Como você sabe? How do you know? How do you know? E a resposta dela vai ser I've been there too. Beautiful, isn't it? Vamos escutar. I've been there too. Beautiful, isn't it? Agora, I've been there too. Tem uma impressão do que pode ser? Dá a ideia de eu já estive lá também, né? Eu já estive lá também. I've been there too. Bonito, não é? Beautiful, isn't it? Beautiful, isn't it? Então, isn't it pode ter vindo no lugar mesmo do right. Poderia ser também, né, de uma confirmação, né? Beautiful, isn't it? Vamos repetir só essa parte. Beautiful, isn't it? E aqui só um detalhe para que você se lembre. Aqui esse T do beautiful soa como R por ser um inglês mais norte-americano, o dela, né? Poderia ser muito bem beautiful, com som de T mesmo, se fosse mais o inglês britânico. Mas aqui o inglês norte-americano eu tendo a, quando eu tenho um T entre duas vogais, que esse som de T não seja t, mas seja um som de R. Beauty, beautiful, ok? E aí ele vai fazer um comentário aqui que pode ser um pouco polêmico. Vamos escutar. Totally. Although some say it's dangerous, I think it totally worth it. Conseguiu entender? Eu acho que a palavra dangerous você já reconheceu, né? Que é perigoso.
Então ele fala, não, totalmente, totally. Although some say it's dangerous, I think it's totally worth it. Although some say it's dangerous, I think it's totally worth it. Ok. Então o que ele está dizendo? Bom, ainda que algumas pessoas digam que é perigoso, eu acho que vale a pena totalmente. Um passinho atrás, né? Ele usa totally, que é totalmente, absolutamente, ok. E aí o complemento é, ainda que, ou mesmo que algumas pessoas digam que é perigoso, although some say it's dangerous. Então esse although vai junto ali de palavras como but, ou however, que dão esse contexto mais de um contraste, né? Mas, porém, contudo, todavia, se lembra dessas palavras em português também? E o some é alguns, mas ele está querendo dizer algumas pessoas, né? Então, although some say it's dangerous, né? Então, ainda que algumas pessoas digam que é perigoso, eu acho que totalmente vale a pena, né? Vale a pena totalmente. I think it's totally worth it. Vale a pena totalmente. Ok. E a gente vai chegando pro final aqui. Vamos escutar as últimas duas frases juntas. I'm sorry, I gotta go. I think we should catch up sometime. What do you say? Ok. Então ela diz, I'm sorry, I gotta go. Já vimos também isso num outro contexto, mas esse I gotta go dá a ideia de eu tenho que ir. Num podcast anterior, nós ouvimos I gotta be in a meeting. Do you remember that? Você lembra disso, né? Então esse I gotta pode ser usado informalmente no lugar de eu tenho que, I have to. Né? Aqui ela está dizendo I gotta go. Eu tenho que ir. I gotta go. E ela complementa. I think we should catch up sometime. I think we should catch up sometime. Should, também já falamos num episódio anterior, dessa ideia de deveria, não é isso? I think we should. Eu acho que nós deveríamos. Catch up é colocar o papo em dia. Ok? Então, essas duas palavrinhas juntas, catch up, significa colocar o papo em dia. Bom, se você já está estudando inglês há algum tempo, você vai se lembrar que esse tipo de construção chama phrasal verb. Se for do interesse de vocês, coloque aqui no comentário para mim, para que a gente faça um episódio só dedicado a phrasal verbs que podem ser usados e que são muito usados num contexto do trabalho. Eu, particularmente, acho que seria uma baita aula, mas quero ver se tem quórum para isso, ok? Então, I think we should catch up sometime. Acho que a gente deveria colocar o papo em dia, uma hora. What do you say? O que você me diz? What do you say? Então aqui, se lembra também de uma variante, né? Eu posso dizer, what do you say? Or what do you think? How do you see it? Então todos aqui listados no PDF também, com essa ideia de o que você me diz, o que você acha, ok? What do you say? E aí ele concorda. Ele diz, yeah, totally. Name the place and I'll be there. Name the place and I'll be there. Então isso aqui também é bastante interessante, né? A gente geralmente associa name com nome mesmo, mas aqui a ideia dele é nomeie, diga o local e eu vou estar lá. Name the place and I'll be there. Então, note como a gente pega uma palavra, mas num outro contexto, ela tem um significado que é parecido, mas... Yeah, totally. Name the place and I'll be there. Me diga o local, tell me the place, name the place, and I'll be there. Então, me diz o local que eu vou estar lá. Ok, então vamos lá, escutando tudo de novo, de cabo a rabo, e aí a gente fecha esse episódio. Let's go. Oh my god, there's been so much time. How have you been? Well, I cannot complain. What about you? You look great. Thanks, Steve. You've always been a gentleman. So, are you still at CNC? Not really. I changed jobs not long ago. Wow, that's great. How are you? I'm doing fine. I've seen some pictures of you and your family at the beach. Oh, right. We went to Brazil. Rio, right? Yeah, how do you know? I've been there too. Beautiful, isn't it? Totally. Although some say it's dangerous, I think it totally worth it. I'm sorry, I gotta go. I think we should catch up sometime. What do you say? Yeah, totally. Name the place and I'll be there. Ok,
Okay, so, did you like the episode? Você gostou do episódio de hoje? A gente tem um diálogo um pouquinho mais longo, mas nada complexo, né? De novo, esse contexto de dois colegas de trabalho que se encontram depois de um tempo, colocando aqui algumas pílulazinhas de palavrinhas novas, né? Coisas que a gente pode usar nessa comunicação corporativa, mas que deixa o nosso conteúdo, o nosso discurso um pouco mais complexo ou ao mesmo tempo mais natural, ok? Vou reforçar sempre que nós estamos aqui nas redes sociais também. Você pode acessar todas as nossas redes sociais, tanto da empresa quanto o meu pessoal aqui na descrição. Temos também um PDF que sempre acompanha cada episódio. É uma baita oportunidade para que você expanda o que a gente aprende aqui. Então, ali no dia a dia, quando você está fazendo um exercício físico ou um deslocamento, você pode escutar. É sempre interessante que mais tarde você volte, baixe ali o PDF e reestude, né? A gente diz muito que, a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então isso é bem interessante, assim, se você puder cercar o seu aprendizado de lados e de maneiras diferentes. Então você escuta, pratica enquanto você está em deslocamento, etc e tal, aproveita ali aqueles gaps, né, os espaços do seu dia para que você possa ter contato com a língua inglesa. Depois, quando você tem um pouquinho mais de tempo, você volta e revisa, ok? Vou pedir também sempre a contribuição de você para que você se inscreva aqui, não perca os outros podcasts e é isso por hoje. That's it for today. See you in the next one. Bye bye.